A paz pode ser injusta. A paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo uma vida, às vezes é ela quem diz qual é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Olá, tudo bem? Aqui, professor Renan. E a reflexão de hoje é sobre a paz. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos lá em nossa reflexão. O poeta romano Cícero uma vez disse: prefiro a paz mais injusta à mais justa das guerras. O que ele quer dizer com isso? De certo modo, é preferível cessar todos os conflitos para que tudo então se apazigue, cessando a destruição, as atrocidades, os crimes, o sofrimento, os horrores de uma guerra, criando-se então uma sensação de paz. Mas aí vem a pergunta: uma paz injusta é verdadeiramente uma paz ou apenas uma ilusão, ou vai agradar apenas uma parte interessada? Ainda no mundo da antiguidade, recorrendo aqui a uma comédia de Aristófanes chamada A Paz, Eirene, em grego clássico, que é apresentada na Grande Dionísia, em 421 a.C. E o enredo diz respeito ao voo ao céu sobre um besouro de esterco monstruoso de um fazendeiro cansado de guerra, chamado Trigeu, que procura a deusa perdida Paz, apenas para descobrir que o deus da guerra a enterrou num buraco, com a ajuda de um coro de fazendeiros. Trigeu resgata e a peça termina com uma celebração alegre do casamento e da fertilidade. Será então que a paz que alguns colocam ou vendem é um clichê de mídia? Será que a mesma não é enterrada em um buraco que ela há muito tempo não se vê? Será que a venda de um conceito de paz traz aspirações aos interesses das partes? Se o deus da guerra, nesse clássico da comédia grega, enterrou a paz, a guerra enterra outras coisas também, assim como a ética, a liberdade, a destruição. E voltamos à pergunta inicial: a paz injusta é uma paz verdadeira? Saindo da antiguidade, vamos ali para a nossa viagem do tempo, para o ano de 1919, para um tratado importante, o Tratado de Versalhes, que já nos aponta para a reflexão de algo que acontece atualmente na Europa. Então vamos lá. Versailles, 28 de junho de 1919. O social-democrata Hermann Müller e o político de centro Johannes Bell assinam para a satisfação da França o Tratado de Versailles na Galeria dos Espelhos do Palácio. Antecedendo o tratado, realizou-se a Conferência de Paz de Paris, inaugurada pelas potências vencedoras no dia 18 de janeiro de 1919, com a participação de delegados de 32 nações. As potências vencidas, Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano, não foram admitidas, tal como a Rússia bolchevista. O Tratado de Versailles põe um ponto final na Primeira Guerra Mundial.
anulando simultaneamente o Tratado de Brest-Litovsk, que tinha sido assinado pela Rússia Soviética com a Alemanha e Áustria-Hungria, sem levar em consideração os interesses dos seus aliados franceses e britânicos. Para a Alemanha, o Tratado de Versailles é uma paz vergonhosa. O país perde mais de 1/8 de seu território e 1/10 de sua população, o que implica em uma redução de 15% de sua agricultura e de 20% da indústria mineira. Acrescentam-se a isso as reparações, correspondentes aos gastos integrais da guerra, uma vez que, segundo o artigo 231 do tratado, o conflito é de responsabilidade exclusivamente alemã. Finalmente, a Alemanha é obrigada a reduzir drasticamente o seu exército. Quando as condições de paz de Versailles são tornadas públicas a 7 de maio de 1919, termina para os alemães a Era das Ilusões. O país, que tinha contado com condições menos duras para a paz, agita-se numa onda de indignação. Trabalhadores, funcionários, jornalistas e políticos comungam da mesma opinião. O acordo não pode ser concretizado. Porém, o Tratado de Versailles torna-se realidade. Com a ameaça de invadir a Alemanha caso o país se negue a cumprir o estipulado, as potências vencedoras obrigam o governo alemão a assinar finalmente o acordo. Para a nova democracia alemã, Versailles representa um pesado fardo. Bom, e o que acontece com o vasto ex-território soviético, hoje Rússia, né, diferentemente do Tratado de Versalhes, onde não há uma intervenção necessariamente das outras grandes potências de separar seu território. Mas, de certo modo, essa dissolução da União Soviética, que ocorre em 1991, a gente dando um outro salto no tempo, várias das ex-repúblicas soviéticas, elas continuam mantendo laços estreitos com a Federação Russa, né, que é o Estado sucessor da URSS, e formaram organizações multilaterais, né, a Comunidade Econômica Euroasiática, a União da Rússia e Bielorrússia, a União Aduaneária da Eurásia, a União Econômica Euroasiática, para reforçar a cooperação econômica e militar. E algumas, no entanto, se distanciaram e se juntaram à OTAN, né? Aí nós entramos num outro elemento, a OTAN, que foi criada, fundada em 1949, e depois, 6 anos, né, após a criação da OTAN, é criado ali o Pacto de Varsóvia, tudo uma disputa por território. Então, quando nós falamos de paz, a paz ela é um elemento que, por mais que seja uma concepção abstrata, né, de busca, né, de trazer as relações humanas no campo igualitário, ela sempre vai passar por questões materiais. Então, é um plano ideológico, mas esse plano ideológico ele é sempre, podemos assim dizer, bombardeado por interesses externos. Então, toda essa movimentação da guerra, né, o que acontece hoje, né, na Rússia com a Ucrânia, ele tem elementos, né, componentes históricos que perduram aí por mais de 3, 4 décadas, né? Então, ela surge agora, né? O que nós podemos até colocar dentro de uma perspectiva, dentro da escola
escola de Frankfurt, né? Tem um teórico, né, o Walter Benjamin, ele vai mencionar muito a questão do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Ele menciona muito em relação à questão da arte, mas esse termo ele vem de encontro com a proposta da nomenclatura, né, hegeliana, que desse espírito do tempo, né? Certas consciências de busca pelo poder, certas estruturas conscientes do povo estão permanentemente ligadas aos movimentos históricos. E por isso que essa questão da paz ela é tão complexa, né? Pensar nessas disputas de poder. E hoje, né, toda essa defesa, né, criada em relação da OTAN, né, a NATO, hoje é mais da proteção também pelos recursos materiais na Europa. E todo esse interesse e disputa desemboca num grande medo do uso de armas nucleares. E aqui entrei no mérito da questão da paz enquanto conceito abstrato. Nós sabemos que a ausência da paz ela vem juntamente com a ausência da justiça, né, da equidade social. Então, um mundo que ainda, né, partes do mundo é assolado pela violência, pela fome, um país igual ao Brasil que ainda muitas pessoas não têm o tratamento, saneamento básico, né, em pleno século XXI, algumas questões que já eram para estar resolvidas, né, muitas vezes nós vemos o exponente da falta de paz no conflito, né, na violência. E a violência, ela assola, né, boa parte do mundo, a própria questão da fome, a própria questão da corrupção. Então, todos esses elementos são elementos que estão interligados e ligados a uma falta de paz. E essa falta de paz, ela está diretamente conectada na falha dos conceitos estruturantes, na falha da harmonia da relação entre os povos, mas principalmente nos conceitos estruturantes materiais e nos conceitos estruturantes da consciência. E nessa dificuldade de harmonizar as relações humanas e entender melhor os conceitos estruturantes materiais e da consciência, surge ou permanece a lógica de que se queres a paz, prepara a guerra. A frase é atribuída ao escritor romano Flávio Vergêncio. Embora o termo original, o texto original vai dizer assim quem deseja a paz, que prepare a guerra, ou seja, uma justificativa da prevalência da força da antiga e conhecida Pax Romana. Mas vivemos em outros tempos. É preciso aspirar novos tempos, mas ainda há muita dificuldade. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.